Então, vou gravar um vídeo aqui rapidinho, espero que seja rápido, pra não ficar tomando tempo de vocês também. Mas é pra falar sobre a série da Netflix, Os 13 Porquês. Na verdade não é pra falar sobre a série, é pra falar sobre o comportamento das pessoas após a série. É muito triste a gente ver como as pessoas elas estão sendo ofensivas e de alguma forma usando de ironia, usando de outra forma de querer diminuir quem tem depressão. Eu vou falar uma coisa pra vocês que não é... As pessoas mais próximas de mim, elas sabem, pra você ver como que funciona, né? Eu tenho 29 anos, eu faço faculdade, estou no último semestre, eu trabalho. Então eu vou pra faculdade praticamente todos os dias, tiro notas boas, sou um ótimo aluno. No trabalho eu sou um bom profissional, ganho muito bem, a remuneração que eu recebo ela é excelente pro trabalho que eu faço. O horário que eu trabalho é muito legal, os funcionários, a minha chefe, todo mundo que eu trabalho também é muito bacana, as pessoas que eu me relaciono são muito bacanas, as pessoas que eu moro também, eu gosto de morar com elas. E eu fui no médico dia 30 de março, antes da série estrear, porque eu perdi minha mãe há pouco tempo, eu perdi minha mãe tem uns 9 meses mais ou menos, e eu sempre achei que tinha alguma coisa estranha comigo, tinha alguma coisa diferente, e eu sempre tive uma suspeita que eu tinha depressão. Então no dia 30 de março eu fui no médico e aí eu fui diagnosticado com depressão. Uma depressão leve, uma depressão referente ao óbito da minha mãe, a forma com que eu lido com as coisas. E eu tenho uma vida normal, eu trabalho, eu estudo, eu pago as minhas contas em dia, eu tenho... sou uma pessoa sociavelmente agradável, converso com muitas pessoas, tenho um ciclo de amigos muito grande e eu fui diagnosticado com depressão. Tá aqui o papelzinho, um pouco amassado, ó. Dia 30 de março, a data aqui, ó, antes mesmo da série estrear. E eu sigo uma vida normal, não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho problema de falar que eu tenho isso também. Preciso fazer um tratamento, a médica já indicou uma clínica já, eu tenho que fazer as sessões pra ver se a gente consegue resolver isso. Não preciso ser medicado, não tenho comportamento suicida, mas eu tenho depressão. Mas o que acontece é que a gente não tá brincando. Eu não sou especialista, eu não tenho poder suficiente para falar com prioridade do que está acontecendo, mas eu tô falando das redes sociais. A gente vê muitos comentários agressivos, muitos comentários ofensivos. A diferença hoje é que a depressão, ela é uma doença que a gente não vê. É uma doença que as pessoas têm, e às vezes as pessoas têm uma vida normal e por dentro ela tá destruída, mas por fora ela tá normal, ela tá se relacionando, ela consegue conviver bem. E tem pessoas que não conseguem isso, que simplesmente se isolam do mundo. E aí com a série trouxe isso pra mídia, trouxe isso pras redes sociais, e aí começou as agressões. Eu sinto muita vergonha, muito desprezo e muito nojo quando eu vejo algum post ofensivo em relação a isso. E aí eu já fui ofensivo, não com isso, mas eu já fui ofensivo com feminismo, já fiz alguns posts imbecis, idiotas. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. O problema é você reconhecer que você foi idiota em algum momento. Mas as pessoas, elas simplesmente têm um comportamento que ninguém pediu aquele comportamento, ninguém pediu a aprovação de alguém. Quando alguém tem depressão, a pessoa não está precisando que a sociedade em volta dela aprove aquele comportamento. A pessoa ela precisa de ajuda, ela precisa se tratar, ela precisa se cuidar, ela precisa visitar um especialista, ela precisa do apoio da família, das pessoas que são próximas. Quando a gente faz um post ofensivo, quando a gente faz algum comentário que não seja agradável sobre aquele tipo de situação ou sobre aquela doença que você não tem o controle, você não tem o domínio e você não tem a expertise para falar dela, quando você solta isso no Facebook, quando você solta isso para, sei lá, 2, 3 mil amigos que você pode ter, pessoas que vão compartilhando e assim vira uma bola. Essas pessoas que já têm essa doença, que é tão grave, que é tão difícil de tratar, que é tão silenciosa e tão forte, elas se sentem ofendidas e elas se sentem que elas são um peso maior ainda. Então funciona da seguinte forma, numa sociedade perfeita. Se você não concorda com o que a série está mostrando, se você não acha que depressão é coisa de gente frescurenta, de coisa de gente que não tem o que fazer,
de coisa de gente que não apanhou, que não é falta de trabalho, é falta de... São várias justificativas para não só para depressão, mas para aquele jogo chamado Baleia Azul, que é o jogo das pessoas que tem as etapas e no final a pessoa tem que tirar a própria vida dela. Não é qualquer pessoa que joga aquilo, é quem tem depressão. A pessoa, ela joga porque ela sente naquilo ali alguma... Ela se sente pertencente a alguma coisa que ela não tá conseguindo sentir pertencente na sociedade. Então ela encontra naquele jogo alguma forma de participar de algo e de ter forças, porque às vezes ela não tem nem força para tirar a própria vida, e aí por causa do jogo ela consegue ter. E aí a pessoa fica compartilhando que isso é falta de porrada, que é porque a pessoa não apanhou, falta de emprego, falta de Jesus, falta de Deus e não sei o que. É muito feio você ouvir isso, porque essa pessoa ela não está pedindo sua aprovação, ela não está pedindo que você aprove o comportamento dela, ela está precisando que você entenda. E se você não tiver algo mais importante no seu Facebook para fazer, ou na sua vida para comentar, ou para compartilhar, não precisa ter. Se não é para ajudar, não precisa atrapalhar. É muito desgastante, é muito ruim você ter uma coisa que eu não acredito que seja tão grave quanto de outras pessoas, e você vê que as pessoas do meu ciclo social tiram sarro disso. E isso é estranho, porque são pessoas que convivem comigo, que me conhecem, que eu conheço, e elas ficam tirando sarro de quem tem depressão, e eu sou uma pessoa que tem depressão. Mas isso, não vou deixar de viver por causa disso, não tenho vontade nenhuma de me matar. Mas tem pessoas que têm. E aí essas pessoas... elas não precisam da sua aprovação, elas não precisam que você diga, nossa, você tem depressão, que triste. E elas não precisam que você ache que elas são uma vítima. Para ela ter essa doença, a sua aprovação não vai ajudar, mas a sua negação, a sua forma de agressão, ela vai atrapalhar. Vocês entenderam mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Que por que quando a pessoa ela quebra o braço, ela quebra a perna, as pessoas se sensibilizam, as pessoas têm dó, as pessoas, se a pessoa está carregando uma mala e aí ela tem uma deficiência, ela anda de forma errada, alguém vai lá e ajuda. Se a pessoa tem um câncer e aí ela tem que fazer quimioterapia e ela raspa o cabelo, as pessoas em volta da família raspam também em sinal de apoio. E por que quando a pessoa tem depressão isso não acontece? Por que quando a pessoa tem uma doença que é tão grave quanto você quebrar o pé, quanto você ter um câncer, quanto você ter um problema, seja qualquer doença que for, que precisa de um tratamento específico, por que as pessoas não tiram sarro dessas pessoas e quando alguém tira sarro delas, as pessoas, a sociedade, ela repudia esse comportamento? E quando a pessoa tem depressão, a pessoa compartilha um status com uma foto de um chinelo falando que depressão é falta disso, baleia azul é falta de porrada, falta de Jesus, e as outras pessoas não recriminam da sociedade, elas pelo contrário, elas vão nos comentários e elas falam assim, posso compartilhar 1000 vezes, roubei seu post, é dessa forma mesmo, porque na nossa época não era assim. Realmente, na época da gente, eu tenho 29 anos, na época da gente não era dessa forma, não tinha tanta informação, não tinha tantos problemas, e o bullying em si não era tão fatídico quanto acontece hoje. Hoje, pela facilidade do compartilhamento, tudo é muito rápido, e aí as coisas na vida dessas pessoas também são muito rápidas, então a gente tem que entender por esse lado. Mas é a nossa geração dos 30, 40 anos que cuidam dessas crianças que têm depressão hoje. Então se essas crianças têm depressão é porque a nossa geração está fazendo errado e a geração de trás fez certo. Isso significa que a gente é um bosta, que a gente não está conseguindo criar as crianças, os adolescentes, porque vocês são pais, vocês são mães, vocês são irmãos, vocês são primos, vocês convivem com essas pessoas que falam que estão jogando a baleia azul, que falam que tem depressão, e vocês não conseguem fazer nada para ajudar. Não adianta nada se a nossa geração não tinha tanto problema assim, se agora a gente não faz nada para ajudar a geração nova. Pelo contrário, a gente ajuda a ficar pior a situação. Então, não seja essa pessoa, não ache graça, não ache ironia na doença do outro. Essa pessoa, ela não precisa da sua aprovação, mas ela não precisa da sua negação também. Pare de utilizar que você tá usando a liberdade de expressão para isso, que você tá sendo... eu posso dar a minha opinião também, porque afinal você dá a sua opinião no seu Facebook, eu também posso dar a opinião no meu Facebook. Tudo bem, mas você já reparou qual é o tipo de opinião que você tá dando? Você já parou para pensar que se essa pessoa tem depressão, o que ela vai sentir quando ela lê o seu comentário falando que a depressão dela, que a doença dela é falta de porrada? E se ela apanhou a vida toda?
E se a depressão dela for justamente por causa disso, porque ela apanha, porque ela vive de forma abusiva, ela não é feliz, você não tá dentro da casa dessa pessoa para você poder julgar ou não se a depressão dela, que não tem nada a ver com você, a depressão dela não tem nada a ver com a sua vida. E você tá querendo determinar o porquê que ela tem depressão. E você não conhece ela, você não sabe como ela enfrenta a dor dela, você não sabe como é ser ela no dia a dia. Você não tem a noção disso, então por que você está julgando? E por que a sociedade aprova esses tipos de comentários, esses compartilhamentos, essas opiniões tão pesadas em cima de uma doença? É uma doença, não é brincadeira, ninguém tá brincando de ter depressão. Obviamente que com a popularização da série, as coisas podem popularizar, qualquer pessoa pode falar que tem depressão, sim, qualquer pessoa pode falar que tem depressão, mas a pessoa tem que procurar um tratamento e não julgue ela, mesmo se ela não tiver depressão, se ela estiver saudável, se ela estiver tudo bem, que se o cérebro dela funcionar de uma forma perfeita, não julgue essa pessoa, sabe, vai falar de outro assunto, vai comentar outra coisa, vai viver sua vida, vai num restaurante, já que você não tem essa doença, deixa a outra pessoa ter o direito de ter uma doença, a pessoa pertencer a um grupo, nem que seja um grupo que tenha depressão, ela tem que pertencer a alguma coisa. Não julga ela, não julga porque é uma doença que não é porque não está à mostra, que não é física, que você não está vendo que ela não existe. Ela é dentro das pessoas, ela é dentro da cabeça da pessoa. E não faça comentários com que as pessoas que possam ler fiquem ofendidas. Você não sabe o alcance dos seus comentários, o alcance do seu post, você não sabe quantas pessoas tem em volta daquela pessoa que está lendo o seu comentário, que está lendo o seu post agressivo. Você não sabe o nível de depressão que essa pessoa tá. Por favor, pense nisso antes de você sair falando alguma coisa na internet, de você compartilhar alguma coisa no seu Facebook que seja ofensivo em relação ao baleia azul, à depressão, porque a pessoa ela não precisa da sua reprovação. A sua reprovação só vai fazer ela ficar pior. E não seja essa pessoa. Se você é religioso, se você acredita em qualquer forma de procurar espiritualmente Deus ou algo que te faça melhor, não seja essa pessoa. Não fale que a pessoa tem depressão porque é a falta de Deus, que baleia azul é falta de Deus. Não julgue. Não julgue. Tente trazer essas pessoas para próximo. Se você não vai ajudar, não atrapalhe. Não consigo entender o prazer que vocês sentem em criticar as pessoas que têm depressão, criticar a série, a forma com que as coisas acontecem na série. Simplesmente não apoie, não gostou, beleza, sabe? Mas é uma coisa tão delicada pra você ficar bosteando. Nossa, eu nem ia falar bosteando, eu jurei que eu não ia falar nenhum palavrão. Mas você ficar bosteando na internet, siga a sua vida, vai fazer os seus rolês, vai pro seu cinema, vai curtir a vida da forma que você acha melhor, mas não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa que queira recriminar a doença do próximo. Deixe do jeito que tá. Essa pessoa, se ela não tiver uma família, ela sabe onde ela procurar ajuda. A série veio justamente para trazer isso, para mostrar que existe uma salvação, que as pessoas em volta vão sofrer se você fizer alguma coisa, mas não seja essa pessoa que recrimina quem tem depressão, recrimina quem joga baleia azul, recrimina qualquer coisa, assim. Tente trazer essas pessoas para próximo de você. São pessoas do seu ciclo, são pessoas que estão próximas a você. Não julgue. Julgar uma pessoa que tem depressão, pra mim, você tá no mesmo patamar que julga alguém que tem câncer, que alguém que quebrou a perna, alguém que quebrou o braço. A mesma coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Então, se há algo na sua vida que não vai fazer diferença pro próximo, negativo ou positivamente, se limite a continuar a sua vida sem a depressão. Eu não vou editar esse vídeo vai, do jeito que eu tô falando aqui, vai sair, porque é a verdade, é o que eu penso, e muito obrigado.